Aqui, muito bem. Gente, já é setembro. Meu Deus. Foi o Parece setembro. mentira. Parece mentira. Vamos lá. Só vou abrir o Moodle aqui, como a gente sempre faz, né? Para situar onde a gente está. E até para os colegas que acompanham depois, assistindo efetivamente através dos vídeos, que daí a gente já ajusta. Muito bem. Então, vou compartilhar aqui. Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa gravação. Estamos na nossa quinta aula. Como eu disse, já é setembro, né? Já estamos aqui virando o mês. E vamos, que tem conteúdo. A gente colocou... Temos um textinho obrigatório, temos um textinho complementar. E já deixei o fórum lá para vocês e o PPT, então, sempre, né? Para se puderem acompanhar esse textinho. Ah, tá. Um outro textinho aqui. Ótimo. Textinho base aqui, só para. Já está aqui presente. Ok. Tá bem? Então, nós vamos iniciar nossa aula 5. Já identificamos ali. Vamos lá, deixa eu só abri-la aqui. Onde estamos? Na minha janelinha. Muito bem. Eu vou abrir aqui com uma apresentação de slides. Gente, na aula passada, então, a gente conversou sobre a questão da construção da realidade social, né, de como ela acontece dentro do movimento da própria sociologia, como a gente vai enxergar essa estruturação da construção da realidade social. Conversamos um pouco sobre como isso se formata dentro da sociedade, né, de como isso começa a ganhar efetivamente corpo do ponto de vista das ciências sociais. E com isso, gente, a gente passa a entrar numa nova grande sessão, né? Nós falamos sobre a ideia de tipificação, de estruturação dentro da questão das ciências sociais, questionamos isso, né? Falando um pouco sobre a questão da mulher, por exemplo, da construção dessas tipificações dentro da sociedade, né? E aí fizemos todo um questionamento, toda uma construção sobre a questão do próprio papel da mulher dentro dessa estrutura. E aí, com isso, a gente começa a olhar, né, para como a gente vai efetivamente enxergar e de que maneira, e esse é o primeiro movimento que a gente vai fazer falando agora sobre isso, de que maneira a gente vai conseguir explorar isso do ponto de vista científico. Um dos grandes desafios, então, que o cientista social vai ter, e a gente já conversou um pouco sobre isso vem sendo uma construção desse agosto, né? E agora entrando o nosso setembro aqui, a gente começa a entender como nós vamos conseguir efetivamente tornar de maneira mais objetiva, ou seja, dar objetividade para o estudo das ciências sociais. Esse é a grande pegada, a grande situação que aparece para nós, né? Porque a gente já fala na questão da tipificação, a gente começa a olhar para a construção dessa realidade social que vai ser o nosso objeto de estudo, lembrem-se disso, né? Falamos lá da estruturação da sociedade enquanto objeto de estudo das ciências sociais, e a gente começa a ter que buscar uma forma, né? E esse desafio não é só nosso aqui em sala de aula, mas é um desafio também, foi um desafio e é ainda um desafio dos teóricos que vão tratar sobre isso. E é justamente por isso, né, e na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre essa estruturação e até mesmo do andar das nossas aulas,
é justamente por isso que agora a gente começa a andar efetivamente na construção da objetividade das ciências sociais, ou seja, quem foi o primeiro que vai falar efetivamente ou que vai trazer uma ideia de método científico para a estruturação das ciências sociais. O primeiro que eu digo aqui, não como, digamos assim, pai da sociologia em si, que daí nós estaríamos falando na estrutura de Durkheim, mas efetivamente que vai olhar para a sociologia com o olhar que nós entendemos que hoje é aplicável, né? E esse cara, a gente vai ver daqui a pouquinho, é justamente o Max Weber. É dele que nós vamos falar. A gente brinca que existem três... tem gente que... Porquinhos, tem gente que fala... né? Enfim, tem vários apelidos, né? Para o Marx, para o Durkheim e para o Weber, mas é importante que a gente tenha essa compreensão de maneira paulatina, né? E esse é o objetivo das aulas e da forma como a gente vem conduzindo aqui. Gente, queria primeiro, eu não sei se vocês chegaram a fazer a leitura, enfim, ou se já trouxeram, mas está aí na nossa telinha. Então, esse é um poema, né, de um escritor argentino, que ele vai dizer o seguinte. Estou roubando um café aqui, do cansaço hoje, mas vamos lá. Que ele vai falar um pouquinho sobre a questão do rigor na ciência, né? E aí, o que ele vai trazer? Não sei se vocês chegaram a ler. Ele vai dizer assim: naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma província ocupava toda uma cidade, e o mapa do império toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmensurados não foram satisfatórios, e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império, que tinha o tamanho... eu só vou pedir a gentileza, não sei quem está com o áudiozinho ligado, mas se puderem desligar, daí na hora que forem falar, por favor, é só porque fica como se fosse de carro, assim, não sei se todos ouvem, mas eu escuto. Isso. Daí, na hora que quiserem falar, interromper, sem problema nenhum, como sempre, né? Como a gente já deixa bem liberado nas aulas, e isso é bem importante, tá? Obrigada, gente. Que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele. Menos afeitas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil, e não sem impiedade entregaram as inclemências do sol e do inverno. Nos desertos do oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais. Em todo o país não há outra relíquia das disciplinas geográficas. Gente, ele traz com isso nos faz começar a refletir, por isso que eu iniciei falando sobre a questão da ciência e a questão de se buscar efetivamente uma objetividade para as ciências sociais, que como a gente já viu aqui, já conversou um pouco, é um grande desafio, mas na verdade esse conto, né, ele nos traz um questionamento sobre os limites do conhecimento, né, o quanto a gente tem que olhar para essas particularidades e efetivamente buscar uma forma de tentar, e por isso tentar reproduzir aquilo que está na realidade. Na verdade, a limitação, o grande desafio, a grande angústia, vou usar essa expressão, né, me permitir usar essa expressão, da ciência, é justamente pensar o que é real, o que é verdadeiro, o que efetivamente está identificado, né? E toda essa limitação da ciência, essa limitação do conhecer, né, do próprio conhecimento, ela vai nos trazer de certo modo, um problema e, de certo modo, uma instigação, né? A questão científica, especialmente quando a gente fala das ciências sociais, ela justamente vai nos desafiar. Por quê? Porque nós vimos há pouco tempo que essa tipificação, essa construção da realidade social, ela não é algo perene, ela não é algo estanque, ela não é algo permanente, ela é algo que vai se transformar. Então, na verdade, as perspectivas das pessoas, e nós vimos isso
as perspectivas individuais daqueles que convivem em sociedade, e aí nós vamos lembrar do conceito de interação, é que vai efetivamente trazer o que é a realidade social, é que vai efetivamente nos trazer o que é o nosso objeto científico dentro das ciências sociais. E esse desafio, gente, passa muito por a gente começar a compreender como é que a gente vai dimensionar isso. E não é fácil, não vou dizer para vocês que é, porque não é, né? Então, a gente efetivamente tem que começar a compreender esse real. O que é esse real? O que pode ser efetivamente aprendido? Né? O que pode ser efetivamente compreendido de acordo com essa perspectiva. E aí a gente entra, então, dentro dessa perspectiva e dessa ideia de um dos fundadores, aspas, como a gente brincava aqui, né, conversava aqui, que é Max Weber, é um dos fundadores da disciplina, um dos fundadores da sociologia enquanto estudo, efetivamente, né, e por quê, né, por que a gente vai buscar as ideias desse sociólogo alemão, por que a gente vai, de certa medida, analisar e fazer leituras, como fizemos aí, prévias, sobre isso, para a gente começar a pensar. Porque esse cara, gente, e aqui talvez seja o maior plim-plim da história toda, né, da aula de hoje, porque esse cara, ele vai dizer o seguinte, olha, peraí, né, Durkheim, quando traz, e a gente vai ver isso com mais vagar, mas Durkheim, quando traz e quando inicia o pensamento dentro da disciplina, da ideia de construir um conteúdo científico para a disciplina de sociologia, ele vai trazer isso, ele vai trazer a noção de ciências sociais do ponto de vista da análise dos fatos sociais. E ele vai dizer o seguinte, olhem só, ele vai dizer o seguinte, olha, os fatos sociais, eles estão presentes na sociedade de maneira geral, de maneira universalizante. Ou seja, eles acontecem em todas as sociedades e eles têm que ser olhados, eles têm que ser investigados e analisados de um ponto de vista geral e abstrato. O que ele está dizendo com isso, gente? O que são fatos sociais? Fatos sociais nada mais são do que acontecimentos que se repetem em sociedades X, Y, Z. Ele vai dizer o seguinte, olha, por exemplo, e um dos estudos que Durkheim vai trazer justamente a questão do suicídio. Ele vai dizer, olha, por que a gente tem que analisar a forma, as motivações, as causas, como está acontecendo o suicídio na sociedade ocidental? Né? E ele vai olhar para isso não de uma forma individual, não de uma forma a pensar como os homens estão interagindo, ou como os homens estão, os homens aqui, pessoas, né? Como as pessoas estão interagindo dentro da estrutura social. Ele vai pensar isso de maneira universalizante. Assim como, por exemplo, ele vai pensar a própria questão do conflito. Durkheim vai dizer e vai trazer o conflito como um fato social comum. O conflito, o crime, né, as situações conflituosas como um fato social comum, que vai acontecer, que vai existir, que vai fazer parte de uma sociedade. E ele vai trazer isso de uma maneira abstrata, como eu disse, de uma maneira universalizante, de uma maneira geral. Ao contrário dele, gente, justamente na contramão dele, Weber vai dizer o seguinte, não, só um pouquinho. Eu não posso olhar para a estrutura da ciência social somente do ponto de vista externo, ou seja, tentando universalizar os fatos sociais. Então, existe o suicídio, as causas são essas, tentando tornar isso algo que se afaste das decisões e das ações, essa é a palavra, das ações individuais das pessoas, da perspectiva das pessoas dentro dessa estrutura. E Durkheim vai justamente olhar para esse objeto de estudo e pensar, opa, para aí,
vamos repensar isso, vamos repensar como a gente vai olhar para isso, como a gente vai desenvolver esse enfoque sobre a sociedade, sobre a realidade social. E ele vai desenvolver, então, gente, e isso é bastante importante, aqui só uma referência, a ideia e o sentido de ação social. Isso é bastante importante e talvez seja uma das questões mais relevantes para a gente falar hoje, né, nesse primeiro momento, tratando sobre Max Weber, porque ele vai dizer o seguinte, olha, a ação social, ela nada mais é do que uma conduta humana dotada de sentido. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, olha, para aí, segura tudo, tá? Eu não posso ter uma sociologia que ignore, uma ciência social que ignore em absoluto, né? Em absoluto, a subjetividade, as escolhas, as razões pelas quais aqueles indivíduos estão agindo daquela forma, se comportando daquela forma. E essa é a grande sacada de Weber, essa é a grande sacada quando ele fala em ação social. Por quê? Deixa eu só pegar meu copo d'água ali, peraí. Opa, feito, peguei. Por quê? Eu tinha deixado em cima do outro ponto ali. Por que essa é a grande sacada dele, gente? Porque ele vai deixar de olhar, nesse primeiro momento, do ponto de vista abstrato, para aquilo que acontece, para os fatos que acontecem dentro da sociedade, e vai passar a olhar para isso do ponto de vista da conduta humana. Só que aí, gente, ele vai dizer o seguinte, olha, e isso é bastante importante, gente. Ele vai dizer o seguinte, olha, a sociedade, a estrutura, a realidade social que existe, ela não é uma coisa que foi inventada antes, entende? Ela não é uma coisa geral que daí foi inventada e que existe acima dos indivíduos. Ele passa a perceber que essa organização social, esse estabelecimento da complexidade das ações, das interações dos indivíduos, são elas que vão estabelecer essa sociedade. É justamente o contrário. Ele deixa de olhar para uma ideia generalizante, para uma ideia de que fatos sociais acontecem e acontecem sempre assim dentro de uma sociedade, e começa a dizer, não, só um pouquinho. Vamos olhar para as condutas humanas, para as ações sociais que são postas pelos indivíduos e as formas como eles as escolhem. Só que aí, gente, o que acontece, o que acaba sendo bastante importante, né? E por isso ele vai dizer, nenhum fenômeno pode ser explicado por sua essência abstrata, porque senão a gente estaria dizendo assim, olha, eu estou afastando dos indivíduos, eu estou dizendo que efetivamente isso existe e sempre vai acontecer. Esse fato sempre vai acontecer e sempre vai acontecer dessa forma, e, portanto, eu posso olhar para ele do ponto de vista científico e analisá-lo de maneira sempre igual. Ele vai dizer o seguinte, não, segura aí. Nós vamos ter dois grandes pontos importantes. Primeiro, os agentes, as pessoas, os indivíduos, eles vão ser agentes concretos. Eles vão ser agentes que vão estar localizados de maneira histórica num determinado momento histórico, num determinado local, num determinado território, e que vão estar munidos e influenciados por uma série de valores que vão ser construídos de acordo com as ações sociais que ali acontecerem. Então, ele vai dizer o seguinte, até mesmo as categorias conceituais, como, por exemplo, a noção de família, a noção de nação, de Estado, de estrutura, né? Todas essas noções, elas também vão estar baseadas nessas relações, nas relações concretas entre os indivíduos, entre as pessoas.
E aí ele vai dizer o seguinte, olha, surge daí de novo o desafio. Porque tudo bem, eu deixo de olhar de maneira generalizante, eu deixo de tornar o fato e o objeto da sociologia algo exterior ao indivíduo, eu passo a dizer que sim, eu tenho que considerar os indivíduos, eu tenho que considerar as ações que façam sentido ali, mas ele cria um problema para ele mesmo. Olha só, por quê? Por quê, gente? Porque a função da ciência é justamente dar uma explicação científica tentando criar conceitos, tentando criar e validar hipóteses. Lembram que a gente falou disso? Eu tenho que ter uma pergunta, um problema X, e eu tenho que tentar responder através de hipóteses. Lembram lá do nosso exemplo da violência, o aumento da violência contra a mulher na pandemia? E aí nós criamos hipóteses, hipótese A, hipótese B. Como é que eu vou fazer para analisar todas as ações e todos os comportamentos desses indivíduos, de todas essas pessoas? É praticamente impossível, né? É cientificamente impossível. Daí o rigor da ciência, daí os limites da ciência que falávamos há pouco, né? E aí os caras começaram a pensar assim, não, peraí, então me criei um problema, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou, de um lado, olhar para as ciências, olhar para as ações individuais, deixar de torná-las algo universalizante, algo geral, e efetivamente analisar os comportamentos, mas ao mesmo tempo, ter uma forma científica, um método, né, para efetivamente tornar essa sociologia possível. E esse problema, gente, vem justamente com a ideia e com a metodologia trazida, então, por Weber para dar objetividade, para tornar factível a ideia e a construção, então, de um método científico para se pensar num estudo que seja válido. Weber, então, cria a proposta, traz a ideia, então, o método, o plano metodológico dos tipos ideais. Vejam que Weber, quando faz isso, ele vai dizer o seguinte, e aqui, ó, venham comigo, ele vai dizer o seguinte, olha, eu quero sim entender, vamos lá, prestem atenção, eu quero sim entender o comportamento humano, as ações sociais, e aqui, faço um parênteses, isso é extremamente importante, ação social, conduta humana que faça sentido. Qual sentido, gente? O sentido social, a estrutura do mundo social. Não é qualquer conduta humana que interessa às ciências sociais. Lembram disso? Por quê? Por exemplo, ações que sejam ações reflexas, né? Ele dá o exemplo da questão do piscar do olho. Se eu pisco o olho porque eu tenho um tique, tomara que não tenha esse tique nunca, porque eu dou esse exemplo sempre, até nas aulas de penal. Tô brincando. Mas, ou piscar o olho para um namorado, alguém que, enfim, né? São ações diversas, né? Porque a primeira ação do tique não tem, é uma conduta involuntária, sequer tem sentido social, significado social. Né? Já a conduta de piscar o olho para uma relação afetiva, ela passa a inserir, ela passa a estar dentro da estrutura do mundo social. E esse conceito de mundo social é que vai embasar a estrutura da teoria de Weber, porque ele vai dizer o seguinte, olha, eu quero entender que ação é essa dos indivíduos, que ação socialmente significativa que eu preciso dar conta através da sociologia. E para isso, ele cria então esse método. Ele cria um método do tipo ideal. Por quê, gente? Qual é o grande desafio dele aqui? Ele precisa, primeiro, ele precisa tentar selecionar e organizar de maneira científica e
objetiva o objeto que vai ser estudado, o objeto que vai ser analisado dentro da estrutura metodológica, e segundo, ele precisa, então, apresentar uma forma pura. Mas essa forma pura, que não vai corresponder à perspectiva da Viviane, da Cláudia, do José, do Alexandre, do Fernando, essa perspectiva, essa forma pura, ela é livre dessas particularidades. É como se ela fosse uma abstração. Ele diz o seguinte, olha, eu tenho que analisar, sim, a perspectiva da ação social de acordo com aquilo que está nos indivíduos. Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso me afastar e criar uma esfera onde eu tenha um conceito puro que jamais vai existir, que jamais vai estar presente na realidade. E ele sabe disso, por isso que ele fala em tipo ideal. Ou seja, se é ideal é porque não vai acontecer. Ele, então, cria isso para que ele possa analisar, para que ele possa entender as perspectivas que vão estar presentes dentro de determinada sociedade. Por quê? Porque esse cara, gente, ele não quer deixar de lado, prestem atenção, ele não quer deixar de lado a questão temporal, ou seja, tempo e espaço, onde estou e qual o tempo que isso está acontecendo, e segundo, ele não quer deixar de lado o processo histórico pelo qual aquela sociedade ou aquela ação social que será analisada passou. Ele vai dizer o seguinte, cara, só um pouquinho, a realidade não pode ser algo atemporal, algo naturalmente dado, algo que cai do céu. Ele diz o seguinte, não, só um pouquinho, eu não posso pensar na estrutura, nos fatos sociais que eu vou analisar, como se fosse o sapo dos caras lá das ciências naturais, como se fosse um objeto, como se fosse eu vou analisar essa caneta. Ah, ela é assim, ela pode ficar assim, etc. Por quê? Ô, prof, Diga. Me lembrei do vídeo que a senhora passou na última aula, quando ela está defendendo lá e dizendo que todo mundo, que eles têm que analisar onde é que aquela mulher vive, o que ela passou para fazer o aborto. Muito bom, Cláudia. Porque justamente por isso que Weber é tão importante. Muito bom, muito bem lembrado. Porque ela vai dizer o seguinte, gente, eu não posso ter uma ciência social que vai estar à parte disso, que vai estar estanque disso, né? E a mesma coisa o artigo sobre a pandemia que nós lemos. Muito bem lembrado. Porque ela vai dizer o seguinte, gente, não, só um pouquinho. Eu não posso ter uma realidade totalmente fora, como se caísse do céu e ela está aqui. Não, ela é construída por indivíduos. E, cara, esse é o grande ponto, é a grande, na verdade, contribuição do Weber, né? Quando ele vai dizer o seguinte, olha, os fatos sociais não são coisas, não são objetos que você possa olhar e descrever simplesmente. Você tem que levar em conta dois grandes pontos. Primeiro, todo o processo histórico, tudo aquilo que acontece, né, toda a temporalidade daquele fato social. E segundo, você deve levar em conta as suas próprias motivações, ou seja, o próprio cientista. Porque ele vai dizer o seguinte, o cientista também não vai ser alguém à parte. E isso a gente viu lá no início, né? Quando a gente falou, inclusive, de metodologias atuais que vão levar em conta também a perspectiva do cientista. Porque a gente não tem, a gente não consegue, em ciências sociais, efetivamente, ter um cientista que vai se dizer imparcial. Né? O cientista ele vai colocar suas impressões, ele vai colocar as suas noções de vida, a sua própria perspectiva social. Isso é inevitável, isso vai acontecer. Só que aí o que ele faz, gente? Como é que ele pensa isso?
Ele diz o seguinte, cara, eu vou ter que pensar numa forma de construir uma estrutura lógica, porque senão eu não consigo comparar. Por exemplo, eu não consigo, se eu não consigo conceituar ou dar um significado social para algo efetivamente, eu não consigo estabelecer hipóteses, eu não consigo efetivamente estabelecer uma dinâmica, né, para isso. Eu não consigo efetivamente estabelecer um método que dê conta disso, né, e que vá pensar nessa estruturação. E qual é a grande parada? Vamos lá, né? Onde é que se situava Weber nessa história toda para ele poder pensar? De um lado, gente, tinha uma tendência de se pensar a estrutura das ciências sociais, ou de maneira ainda incipiente, né, a ideia de sociologia, de maneira individualista. Então eu tenho que olhar para todos, eu tenho que olhar para o indivíduo, eu tenho que analisar todos, um a um, né, que é quase impossível, como nós falamos, né, a gente não consegue efetivamente pensar numa estrutura que vá levar em conta cada indivíduo que vai formar uma sociedade, ou cada indivíduo em interação, né, na verdade, que vai formar uma sociedade. E, de outro lado, ele quer fugir, né, da concepção positivista, que vai dizer o seguinte, não, as ciências sociais, elas cada vez mais têm que buscar leis gerais, leis sociais gerais, que possam compreender a dinâmica da sociedade. Ou seja, cada vez mais as ciências sociais têm que buscar conceitos que sejam estanques, estabelecimento de categorias, né? Então, as estruturas, por exemplo, a questão dos estamentos, né? Como é que se faziam as divisões do trabalho, etc. Então, ele quer tentar achar um meio termo nessa história toda. Ele pensa assim, não, só um pouquinho, eu vou ter que entender e tentar criar categorias, mas categorias que não sejam existentes, categorias que sejam puras, que estejam fora dessa história, para que em cima dessas categorias eu possa estabelecer os questionamentos e, consequentemente, eu possa tornar isso um processo de análise da sociedade. E aí esse cara vai dizer o seguinte, como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente vai olhar para isso, como é que a gente vai pensar isso? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para um ou mais pontos de vista e de maneira unilateral eu vou acentuá-los. O que eu vou fazer? Eu vou torná-los uma ideia geral. E aí eu vou juntar esses dados de maneira acentuada e encontrar uma pureza de conceito. Ou seja, ele vai fazer uma determinação de um conceito geral. Gente, de maneira muito breve, assim, até para a gente entender um pouquinho isso, se a gente for pensar, e aí me ajudem aqui, vamos lá, né, até para a gente conversar um pouquinho. Se a gente for pensar hoje, numa maneira conceitual, tá? Vamos tentar pensar de uma maneira pura, tá? O que é capitalismo? Maneira pura. já avisei antes. Se a gente for pensar num tipo ideal para conceituar a categoria capitalismo, o que a gente pensaria? Assim, algumas palavras, pode ser. Precisa criar um conceito. O capitalismo vai ser a livre iniciativa de mercado. Livre iniciativa, exato, livre mercado, o que mais? Lucro sobre o trabalho. Lucro sobre o trabalho. O que mais? Essencialmente é um sistema que visa o lucro, né? Que visa o lucro, né? Ele tem um olhar para o lucro e ele foca muito, como foi o Fernando acho que trouxe, né? Na livre iniciativa, ou seja, livre concorrência e livre iniciativa. Não é isso? Não é assim, de uma maneira bem conceitual, né? Bem amplificada. Também. Oi?
Globalização. Globalização, perfeito. Uma ideia de globalização. Mas se a gente for pensar num tipo puro, né? Se a gente for olhar para o capitalismo, quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que vem é a questão da livre iniciativa, né? Da livre concorrência. O que o capitalismo vai nos trazer? Ele vai nos trazer assim, olha, eu tenho a possibilidade pelo capitalismo, né? De efetivamente ter a iniciativa econômica que eu bem entender. Eu posso empreender, eu posso ter efetivamente, concorrer de maneira livre dentro do mercado, eu posso né, fazer e empreender da maneira que eu bem entender. Pergunto para vocês, será que efetivamente em algum país do mundo a gente tem a aplicação do capitalismo de maneira pura? Não. Não. Especificamente só para as intervenções econômicas, né, fiscais do governo. Exatamente. Intervenções econômicas do governo, toda a questão do monopólio, por vezes, nas questões até de formação de cartel, né? Ou seja, quando você tem a concentração em de uma determinada empresa, em uma determinada pessoa jurídica, a própria legislação, como diz o João Paulo, né? Então a gente passa a ter uma série de limitações que faz com que a gente olhe para a questão do capitalismo e pense, opa, será que a gente tem efetivamente em algum país do mundo um capitalismo que ofereça e que garanta esse tipo ideal, essa forma pura, né? Mas se a gente for olhar e for acentuar as ideias, como a gente fez há pouco, né? As características, as opiniões sobre o que é o capitalismo, em um sentido mais geral, mais genérico, mais puro do conceito, a gente vai entender e vai falar. Se vocês procurarem onde quiserem aí o que é o capitalismo, vai se dizer livre iniciativa, livre concorrência, liberdade para concorrer. Só que a gente olha para o Brasil, como é que a gente vai ter liberdade de concorrência se a gente não tem igualdade tributária, por exemplo, de ICMS? Cada estado tem uma alíquota de ICMS. Diga. Até só para uma parte, se a senhora me permite, o próprio auxílio emergencial foi uma iniciativa que o próprio mercado se inseriu através do governo para não teve o princípio do capitalismo teórico, que seria a livre concorrência. O próprio auxílio emergencial já foi uma intervenção no mercado financeiro, né? Excelente, excelente. O próprio auxílio emergencial foi uma intervenção. E olha isso, olha o que o Fernando trouxe, um problema sociológico. Porque, por exemplo, eu teria que fazer uma análise do tipo ideal capitalismo, considerar a estrutura do conceito, e aí, dentro do meu problema de pesquisa, o que eu vou fazer? Eu vou criar as minhas hipóteses para analisar se efetivamente a aplicação, aspas, do conceito ideal dentro da estrutura brasileira, e aí fazer uma análise em cima disso, olha isso, né? A mesma coisa a questão da intervenção econômica. A própria questão das empresas estatais, gente, também é uma, aspas, afronta o capitalismo, né? No seu sentido mais puro. E não estou aqui defendendo ou não defendendo, mas se a gente for pensar no tipo ideal do capitalismo, e a gente for pensar na estruturação das empresas estatais, ou seja, as estatais passam a exercer atividade econômica e, consequentemente, concorrer quase que numa situação de deslealdade. Sim, não, talvez, né? Então, a gente começa a olhar para isso e pensar, opa, para aí. Então, não necessariamente, dificilmente a gente vai ter uma estrutura pura. E é isso que ele faz. É isso que Weber vai fazer. Ele vai dizer o seguinte, olha, para que eu possa pensar em analisar e entender as estruturas, entender a realidade social, eu vou criar tipos ideais para que eu possa afastá-los da minha análise, para que eu possa ter um parâmetro. É como se ele criasse um ponto de partida, entende? Ele acentua as características, cria um ponto de partida e faz com que essa análise seja possível. Por isso, gente, que ele vai dizer o seguinte, olha,
esse tipo ideal é uma utopia, é algo que nunca vai acontecer na sua forma pura, né? É quase que como um exagero, né? Ele exagera, ele torna isso exacerbado para que ele possa efetivamente analisar e compreender os fenômenos concretos. Então, o que ele faz? Ele sai de um conceito X e passa a olhar para os fenômenos que aconteçam, Y, Z, etc, etc, etc. Essa é a proposição que ele vai fazer. Essa é a proposição que ele vai trazer como guia de orientação para essa análise que nós vamos trazer aqui. E aí, por que ele vai fazer isso, né, gente? Por que ele vai transformar isso? E uma das questões bastante importantes para a gente pensar nessa construção de Weber, né? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, eu tenho que pensar em conseguir descrever o fenômeno social a partir deste tipo ideal, a partir dessa criação conceitual e exacerbada, mas eu tenho que pensar em como eu vou efetivamente entender aquilo que efetivamente acontece. É como se vocês estivessem assim, olha, eu tenho um conceito ideal que é o copo amarelo vazio, né? Porque eu criei ele, mas ele está vazio, ele não me diz nada, entende? O meu tipo ideal, ele não me diz nada, ele só me dá características exacerbadas do que seria algo de maneira mais geral dentro da estrutura social. Para que eu entenda a realidade social, para que eu consiga responder os problemas para os quais as ciências sociais se prestam, eu preciso do quê? Eu preciso fazer uma análise concreta e objetiva. Mas, para que eu crie o meu problema e para que eu possa comparar, para que eu possa usar um método de comparação, um método analítico, um método fenomenológico, eu preciso do quê? Eu preciso de uma base, eu preciso de um alicerce, eu preciso de uma fonte. Eu preciso de algo que faça com que eu consiga construir as minhas proposições. Sabe para quê, gente? Para saber se elas são falsas ou verdadeiras, para saber se elas são válidas ou inválidas. Essa proposição de Weber é justamente para dizer o seguinte, olha, só um pouquinho. Eu preciso, então, olhar para isso, para que eu possa efetivamente investigar os fatos que efetivamente estão dentro da estrutura social. Porque se eu olhar somente para o conceito puro, eu não estou tornando isso algo temporal, eu não estou tornando isso algo histórico, eu não estou tornando isso algo territorial, eu não estou levando em conta aquilo que está posto dentro dessa sociedade. Existe uma expressão, e se utiliza, se caracteriza, né, essa expressão dos tipos ideais weberianos, dizendo que eles são tipos heurísticos, ou seja, são tipos que vão servir apenas para investigação dos fatos. Ou seja, a função dele não é estabelecer um conceito e pronto, né, e se encerrar, um fim em si mesmo, mas é estabelecer um conceito para que se possa, a partir dele, investigar outros fatos sociais. E aí, o que esse cara faz, gente? E por isso que na verdade, a gente, né, vem de toda essa construção para a gente entender isso e para a gente chegar na questão de um dos exemplos mais conhecidos até dos tipos ideais de Weber, que é justamente a ideia de dominação. Isso vai ser importante e é fundamental para a estrutura das ciências sociais, por quê? Porque o conceito de dominação, ele é um dos fenômenos, se não o mais importante,
né, dentro da estrutura das ciências sociais, especialmente quando a gente está numa disciplina de ciências sociais e políticas, né? Tanto o conceito de dominação quanto o conceito de legitimidade, eles vão tratar sobre a ideia de poder, sobre a ideia do exercício de poder. E o exercício de poder, ele é uma realidade do ponto de vista tanto das ciências sociais quanto da ciência política, e que vai levar em conta e que vai dar conta tanto das estruturas sociais, quanto das estruturas econômicas, quanto das estruturas jurídicas. E por isso, gente, esse conceito é fundamental. Esse conceito, inclusive, ele é basilar para qualquer trabalho acadêmico que vá se fazer dentro das ciências sociais, sejam elas aplicadas ou não, e especialmente para a gente entender a noção a noção das relações de poder, não só do ponto de vista do Estado, do ponto de vista público, digamos assim, quanto do ponto de vista das relações sociais privadas, né? Então a gente começa a entender por que é tão importante essa disciplina e essa estruturação, não só para os juristas, ou seja, para os colegas que estão trabalhando e estão estudando dentro do curso de Direito, mas também para os colegas que estão na administração. Por quê, gente? Porque essa ideia de dominação, esse conceito do fenômeno da dominação, ele justamente vai fazer essa análise sobre o exercício do poder, ou seja, a ideia de subordinação, de dominantes e dominados. E na verdade, essa análise, ela é uma análise que vai perpetuar, e até hoje perpetua, uma série de cientistas sociais importantes, né? Tanto do ponto de vista, e aí depois vão se ter as diversas linhas de análise, né? Então, análise da sociologia do crime, análise da sociologia do trabalho, análise, enfim, uma série de análises que vão se perpetuar, mas vão ter base justamente nessa ideia da dominação, dessa estruturação de ordem, né, de organização social, de estruturação de dominação entre dominantes e dominados. Respirem e vamos lá. Eu sei que é muita coisa, mas vamos indo. Professora? Diga. Não, só fazer um comentário. Claro. Claro. É que, infelizmente, assim, o ensino no Brasil, ele tem uma dificuldade. Por exemplo, assim, a gente só vai conseguir entender o que é ação social quando entra na faculdade, né? Porque no ensino médio não é passado para nós todo esse conceito de Weber, de Marx, de uma série de pensadores, né? A gente só começa a entender o sentido geral da ação social como conduta humana de uma sociedade indo para a faculdade. Por isso que eu acho que tem tanta falha em nós, assim, na geração 70, 80, 90, de vir a entender o que é ação social, né? Porque no primeiro momento, quando a gente fala em ação social, se entende por ajudar alguém, né? Que se estruturou dentro dos municípios, do governo federal e estadual, o sentido de ação social, ação de auxílio, mas, na verdade, a ação social seria, no meu entender, seria entender a sociedade como um todo, né? E eu acho que tem essa falha no nosso ensino no Brasil. É verdade, Fernando. Sabe que na verdade, eu não sei como foi o ensino de vocês, assim, mas é até bom esse parênteses teu. Mas eu confesso que o meu ensino no ensino médio, na minha época era segundo grau, mas em sociologia foi nada. Desculpem a expressão, assim. E confesso que eu sei. Oi? Não, eu ia comentar, prof, tudo bom? Diga, que tudo. Eu não tive essa matéria, eu acho, prof. Não me diz. De sociologia, não tive, não, tenho certeza. Bem como o Fernando falou mesmo, a gente vai aprender na faculdade, né? Não, e sabe que é engraçado, assim, porque a gente tem aula de história, isso que eu ia comentar, né? E normalmente as aulas de história, e eu sempre gostei muito de história, enfim, na época do segundo grau, e hoje ensino médio, né? E
E isso, eu senti exatamente isso, a gente não tinha uma contextualização. Então, tu tinha lá, a guerra tal, não sei o quê, mas... Né, aonde, por quê, como é que isso acontece? Né? Eu também, assim, eu tenho 29 anos, né? Sou de uma outra... sou de uma outra geração. Mas eu também, assim, eu não me recordo de ter tido este entendimento na disciplina, sabe? Era uma coisa tão genérica, era tão falho, tão básico que eu tô tendo esse entendimento agora. E eu tô repetindo essa cadeira. E eu confesso que agora, com a senhora dando essa disciplina, eu estou conseguindo entender. Porque o outro professor que eu tive essa disciplina, ele falava. Eu sei que ele tinha muito conhecimento, mas ele não sabia se expressar, não sabia passar isso para o aluno. Não, e é algo, né, Cláudia? Eu nem sabia que tu estava repetindo. E nem sabia que tu tinha 29 anos. Eu achei até que tu tinha menos, mas enfim. Mas na verdade, assim, gente, o que acontece? A gente está falando de uma série de teorias extremamente complexas, né? Por isso a importância da gente ir devagarinho, sabe? Ir falando, entendendo, e retomando e trazendo exemplos, assim. Porque isso Oi, prof. Oi? E eu tenho 50, então tu imagina, né? Na minha época era bem diferente. Mas que bom, assim, que a gente começa a reconhecer a importância de se pensar a sociologia e a filosofia já no ensino médio, enfim, e quiçá até no final do ensino fundamental, porque isso, meu Deus, né, ensinar a pensar, né? Então, professora, infelizmente o caminho está sendo o reverso, viu? Porque eles, na nova grade, agora que saiu desse semestre, vai ter 55 minutos de aula de sociologia e 55 de filosofia por semana, né? Infelizmente a grade estadual foi alterada. É que não há interesse também, né? Mas, enfim. Não se quer criar o sentimento de pensar. E é um resquício também da própria ditadura, né? Que foi depois da ditadura, na verdade, na entrada da ditadura, né? Que a sociologia foi cortada do currículo, né? Então, acho que depois de que acabou a ditadura, acho que pouquíssimas escolas particulares, eu creio, que tenham recuperado, né, essa matéria, justamente porque não era interessante politicamente falando, né? É exatamente isso. Sim, porque... Oi? Pois não. Mas eu acredito que já é mais um problema cultural, porque nem a esquerda, nem a direita, nem o centro, nem nenhum movimento político tem interesse em formar pensamento na escola. Né? Exato. Infelizmente é assim que está funcionando há alguns anos já. Exato. Não é do interesse se pensar de maneira crítica, né? Se começar a pensar de maneira crítica, tu vai começar a te posicionar e aí complica. Mas é o contrário, né? Eu brinco e falo para os alunos isso, né? É nossa função, especialmente, e aqui, desculpem falar dos juristas, né? Mas também, claro, dos colegas da administração, mas é a função dos juristas pensar isso, né? E repensar as questões sociais e saber ser crítico em relação àquilo que é posto. Sabe que a gente tem estimulado isso muito nas pesquisas, nas nossas pesquisas da graduação com os alunos, né? Da gente começar a olhar e entender e até propor soluções, porque por vezes a graduação em si, a pesquisa jurídica na graduação em direito, ela não demanda, né, que se crie nada, que se pense em nada, né? Então, na verdade, tu faz uma análise, tu pode se restringir a uma análise técnica ali, enfim, trazer algumas conclusões, enfim, na tua pesquisa e tá bem. Não exige
dentro da estrutura que se traga se proponha uma solução, ou que se traga um indicativo de legislação, ou um indicativo de alteração legislativa, etc. E a gente tem feito o contrário, a gente tem tentado que os alunos busquem isso, né? Ainda que de maneira inicial, ainda que de maneira a estimular o pensamento crítico. Porque hoje não, né, sempre, há alguns anos, na verdade, a gente não tem como olhar para as coisas sem ter essa formulação, sem pensar nisso, né? Então, isso é fundamental para a gente ter essa compreensão. E, enfim, estamos voando aqui para o outro lado, mas vamos lá. Mas bem importante, Fernando, bem importante, bem legal a tua referência, gostei. Gente, por que isso, né? Vamos lá, venham para cá, isso é bem importante, tá? Vamos se acordar, eu sei que é tarde, mas vamos lá. Por que isso? Por que é importante, então, esse conceito de dominação? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, a estrutura da dominação, a dominação dentro da sociedade, ela é algo que vai existir, né? Ela é algo que vai estar presente, que faz parte dessa organização social. E existem duas grandes questões aqui. Primeiro, a questão da dominação. Segundo, a questão da legitimidade. Por quê, gente? E esse conceito é um dos conceitos mais importantes que a gente vai ter em ciência política e em ciências sociais, a questão da legitimidade. Porque quando a gente fala em legitimidade, a gente significa em por que eu reconheço este poder que está em exercício. Entende? Por que eu torno legítimo? O que faz com que eu dê legitimidade a esse poder? Percebem? Legitimidade significa reconhecer que este poder é real, que é possível que se obedeça a este poder. Isto é legitimidade. Por isso existe um conceito, e isso vem de Weber, isso vem dos tipos ideais de dominação, porque por vezes o aluno do direito, ou até mesmo nós, as pessoas comuns no dia a dia, ou os colegas de outros cursos, eles vão pensar o seguinte, olha, legitimidade significa legalidade. Ou seja, por exemplo, vamos lá. Nós sabemos que todos são iguais perante a lei e que todos poderão fazer tudo que a lei não proíbe. Está lá na Constituição, artigo 5º da Constituição Federal. E aí, nós sabemos que se for proibido, se nós tivermos algo que é proibido, quem é que normalmente proíbe? Quem é que normalmente coíbe? A lei. A lei vai colocar lá, por exemplo, matar alguém é proibido. Como é que ela faz isso? Vamos lá, de maneira bem simples. Ela vai lá no Código Penal e coloca uma sanção, ou seja, uma pena para aquele que fizer algo que a sociedade está coibindo. Não é isso? E aí a gente olha para isso e diz assim, olha, esta lei é legítima, esta dominação, esta ordem é legítima porque ela está na lei. Não é isso? A gente diz assim, olha, está na Constituição, então por isso que eu obedeço. Não é assim? Exato. Só que aí, não é mais ou menos assim? Não, eu não mato alguém porque está lá na lei, legalidade. Ok. Só que, gente, isso é apenas uma das formas de legitimidade que a gente vai ter. A legitimidade, ela é muito mais amplificada. A legitimidade, ela não se dá necessariamente pela estrutura de legalidade. Isso quer dizer o quê? Legitimidade não é igual à legalidade. Legitimidade nem sempre se dá pela lei. Legitimidade nem sempre se dá através da legislação. Por que isso, gente? E por que a gente traz isso, especialmente quando a gente fala, como eu disse, em sociologia, em ciências sociais e também em ciências políticas?
Porque a noção de legitimidade, ela é fundamental para que a gente compreenda essas relações de poder. Como é que eu consigo mobilizar e dizer que determinadas pessoas são dominados e determinadas pessoas são dominantes. Determinadas... Oi, pois não. Mas daí será que não entraria um pouco, professora, para impedir a dominação carismática? Porque vamos pegar um exemplo que eu sempre gosto muito de usar. Hitler foi um líder carismático, fez a dominação carismática, e depois chegou num momento que a dominação carismática dele era tanta que eles fizeram, não vou recordar em que cidade, fizeram uma alteração na Constituição, e através da dominação que ele desenvolvia dentro do partido dele e da sociedade, eles fizeram algumas alterações que, inclusive, permitiam os campos de concentração com judeu, com cigano e uma série de outras etnias, né? Eu acho que já foi um pouco para impedir essa dominação carismática. Aqui no Brasil a gente está vivendo essa dominação carismática porque tem dois polos hoje, Lula e Bolsonaro, né? E a gente, se for olhar a sociologia, vai ver que nós estamos passando por um processo de dominação carismática que nem se dá conta, né? A dominação, tu tá antecipando, mas vamos lá, não tem problema. Desculpa. É só para não confundir os colegas, tá? Mas excelente o exemplo, é exatamente isso. Na verdade, o que acontece com... Vou fazer só o parêntese, só para não te deixar no vácuo, tá? O que acontece com Hitler? Hitler era, sim, um líder carismático, é um exemplo, é um dos exemplos até que a gente vai trazer como de dominação carismática. Só que o que acontece? Com essa alteração legislativa e com a fundamentação que se tinha na Alemanha à época, a fundamentação jurídica, ou seja, os teóricos jurídicos, eles justamente amparavam a ideia de que a lei deveria ser o mais pura possível, de que o direito não poderia estar envolvido nem com a política e nem com a moral. E aí o que eles fazem? E isso vem de Kelsen, por exemplo, da própria teoria de Kelsen, na teoria pura de Kelsen, depois ele se arrepende disso, mas enfim, isso é uma outra história. Mas o que ele faz? Toda a construção dos juristas da época, e por isso a alteração constitucional permite, vão dizer o seguinte, olha, uma vez posta dentro da Constituição e da lei de maneira expressa, é possível e deve se tornar legítimo o poder através da lei, independentemente das questões morais e éticas, que era o caso depois da própria análise dos campos de concentração, e independentemente das questões políticas. E isso foi um tiro no pé, né? Porque, na verdade, essa alçada ao poder dele, e de maneira legítima do ponto de vista legal, ou do ponto de vista constitucional, é justamente o grande arrependimento que a gente vai ter no pós-Segunda Guerra. Por quê? Porque eles vão dizer o seguinte, olha, a gente conseguiu legitimar uma afronta aos direitos humanos. A gente conseguiu legitimar uma afronta a direitos de liberdade por conta de um legalismo positivista, né? Com uma ideia de positivismo arraigado na legislação, arraigado na ideia de norma. E por isso que eu disse, legalidade não é legitimidade. Ela é uma das espécies, mas ela não é só. Tu não tem legitimidade de poder somente pela estrutura de legalidade, entende? Mas o teu exemplo é excelente, mas é um exemplo que, enfim, que a gente ia comentar adiante, mas não tem problema, bem tranquilo. Mas, prof, diga. Quando se fala em dominação legítima, então, a gente traz lá já a história dos senhores e seus escravos? Ou não? Nesse caso, não é uma dominação legítima? Também, não, também. A dominação legítima vamos lá. Tá, eu vou deixar a tua pergunta, porque senão porque a gente vai falar disso daqui a pouco. Se deixarem só a gente avançar, que daí vocês já vão entender as diferenças. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que não é apenas a legal, é isso, tá? Não é apenas a legitimidade do ponto de vista da legalidade. Vamos avançar um pouquinho, que daí a gente consegue se
se achar por aqui. Gente, percebam então que essa ideia de legitimidade, ela vai ser fundamental para a gente entender a ideia de crença no exercício do poder, ou seja, eu creio, ele é legítimo porque eu creio que esse poder é algo real, é algo que pode acontecer, é algo que existe, é algo que vai estar posto efetivamente, tá? Dentro disso, gente, ele vai dizer o seguinte, que essa relação de dominação, ela vai acontecer e vai estar dentro da estrutura de relação social entre os indivíduos. E isso vai acontecer, por isso que ele fala, né? Vai acontecer de maneira dialética, de maneira em que se faça uma troca. De maneira em que se faça uma troca, né? Vai se dar conta de que há uma troca entre esses indivíduos, né? Uma troca social, aqui não é uma troca de coisa, né? Não é uma troca de objetos, mas uma troca social. E por que eu disse há pouco que legitimidade não é só legalidade? Porque essa dominação pode se fundamentar em uma série de motivos. Essa dominação, ela vai se fundamentar não só pela lei, ela vai ser legítima, portanto, não só pela lei, ela vai ser legítima por uma série de interesses, de costumes, de afeto, enfim. Ela vai ser legítima por uma série de outras questões, mas ela vai ser fundamental para que se reconheça ela como algo real, como algo posto dentro da realidade social. É isso que eu quero que vocês gravem nesse primeiro momento. E aí a gente vai ver os 3 tipos de dominação, que era o que eu disse que vocês estavam antecipando, mas não tem problema nenhum, que bom que estão antecipando, porque já estão despertando as ideias, é isso aí, tá? É isso aí, fundamental. O primeiro tipo de dominação é justamente o tipo de dominação legal, o tipo de dominação que vai enfrentar e que vai trazer a ideia de legalidade, ou seja, é o que a gente vai dizer de tipo mais puro, do ponto de vista burocrático, né, do ponto de vista de ordem. Por quê, gente? E aí a gente volta lá para a estruturação, né, que falamos lá quando trouxemos a questão da modernidade. Lembram? A transição do cenário medieval para a era moderna. E aí vocês vão lembrar num processo de racionalização, e aí vão lembrar que a gente disse, olha, havia uma necessidade de se criar uma estrutura burocrática, aspas, uma estrutura de Estado de direito que fizesse com que os monarcas, aqueles que estivessem no poder, viram como a relação de dominação é importante? Olha lá, aqueles que estivessem no poder não tomassem as decisões de acordo com a sua própria cabeça, mas que estivessem quem? Algo, né? Alguém que determinasse essa ordem. Tipo a mãe, né? Só que aqui não é a dominação legal. Quem é a dominação legal aqui? A lei. Então, o estabelecimento, a submissão do Estado, da estrutura de Estado à lei, ela aparece aqui, na estrutura de dominação legal, de dominação burocrática. E aí ela vai se tornar o meio mais puro, mais genuíno, né? Eu estabeleço a ordem através da lei. E aí, como eu dei o exemplo da Constituição, né? Somos iguais perante a lei, de acordo com a Constituição, podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Se a lei proíbe, nós não podemos fazer. E nós, portanto, somos dominados pela ordem burocrática, pela ordem legítima posta pela lei. Esta é a nossa dominação legal, gente. Esta é a nossa dominação legal. A ideia de estruturação de, aspas, um estatuto, uma codificação, uma estruturação legítima que vai dizer quem deve obedecer e como deve obedecer, e quem deve ordenar e como deve ordenar. Essa estruturação, e isso é bastante importante, ela é uma submissão, e aí se quiserem botar do lado, se quiserem lembrar, a regra estatuída, a ideia de norma. Eu estou delimitando, através da norma, a dominação legal. E isso vai acontecer, gente, essa estrutura, então, de dominação, ela vai acontecer
por exemplo, como falamos, na estrutura do Estado, na estrutura dos municípios, na estrutura do federalismo, né, de como o Estado vai se organizar, de como a União vai se organizar, de como o Estado brasileiro, por exemplo, vai se organizar, né, na estrutura das próprias empresas. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem regulamentação em direito empresarial, vocês, tanto os da administração quanto do direito, vão estudar, né? A lei das SA, então, lei das sociedades anônimas. Então, essa lei ela vai reger como as empresas vão se formatar, quem será eleito, como elas vão acontecer. Mas as empresas têm um estatuto, né? O seu estatuto social, aquilo que vai dispor sobre como elas vão se regrar, né? Aspas, isso é a burocracia de Estado, gente, isso é a burocracia de dominação, ou seja, eu vou estabelecer através das regras, através do estatuto, através da viabilização de estrutura, eu vou estabelecer como isso vai acontecer, eu vou estabelecer quais são as regras que estarão postas ali, percebem? Querem outro exemplo bem fácil, o próprio exercício do poder regulamentar em relação à educação. Vocês estão aqui, tem disciplina XYZ, por quê? Porque existe uma DCN, uma diretriz nacional curricular que vai estabelecer como tem que se formatar o curso de Direito. Ah, a Viviane pode vir aqui e dizer, não, nós não vamos aprender nada disso, nós vamos aprender culinária. Não posso, entende? Então, isso também é regulamentação, isso também é exercício burocrático, isso também é dominação legal. Olha só, né? Isso também é dominação legal que vai aparecer para nós aí. Só que aí, gente, olha lá, né? Olha a dominação legal. Vários exemplos, né? A ideia dos burocráticos. Né? Então, e aí a gente vai ter muitos outros exemplos que queiram aí pelo mundo. Só que aí a gente começa a pensar num outro tipo de dominação, né? E aqui a gente está olhando, prestem atenção, a gente está olhando do ponto de vista das ciências sociais. A gente não está olhando em absoluto do ponto de vista das ciências jurídicas, das ciências aplicadas do direito. Senão nós teríamos terminado a aula aqui no meio, talvez, né? A gente está olhando do ponto de vista das ciências sociais. Como a gente caracteriza essa obediência ao poder? Como se caracteriza essa relação entre dominantes e dominados? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, essa dominação tradicional, ela vem da ideia de tradição, já diz o nome, né? Ele vai dizer o seguinte, bom, essa crença, essa naturalidade que é dada, ela vai se impor por uma ideia de que é quase que como aquela frase que a gente usa eventualmente, né? As coisas sempre foram assim. Não é assim, de vez em quando a gente vê dos antigos, etc. Né? É a ideia de dominação pela crença na santidade dessas ordenações. Ou seja, os senhores, e aqui está o exemplo da colega que perguntou agora há pouco, né? A submissão, a ideia de submissão aos senhores, né? Aqueles que eram senhores de terra, a ideia do coronelismo, lembram que ainda é presente aí, especialmente nos estados do norte, aqui no Brasil, né? A região limítrofe ali, por exemplo, da Bahia, por vezes a gente tem situações em que ainda se impõe a lei, aspas, pela dominação dos senhores, dos coronéis, dos grandes fazendeiros. Não se tem. Há pouco tempo teve na Globo um exemplo, um filme, um seriado, sei lá o que retratava isso. E isso é uma realidade, gente. Isso é algo que não é história da carochinha. Né? Isso é uma realidade. Experimentem ver e quando você vai para os estados do norte, nordeste, eles por vezes têm esses programas policiais, assim, que a gente tem aqui em alguma medida, eles têm mostrando efetivamente, né, uma série de mortes, enfim, e coisas meio a céu aberto, assim, que às vezes até a gente se apavora, em que pese que também não seja muito fácil, né? Então, essa ideia, essa crença de que aquele é o senhor e os outros são os súditos, ela
ela emana, e essa é a grande diferença da dominação legal para a dominação tradicional, ela vai emanar da questão pessoal, ela vai emanar da dignidade da pessoa, da santidade, daquilo que vai ser expresso por ele. E ela vai ter uma característica muito vinculada à ideia a própria lógica, né, de disciplina, o exercício do poder patriarcal, por exemplo, né, o que hoje não se fala mais em o antigo pátrio poder, né, hoje se fala em poder familiar, mas para isso houve toda uma transição, todo um processo de transformação social para a gente começar a pensar numa nova estrutura de família, que hoje a gente não fala mais em direito de família, mas direito das famílias, né? Mas essa ideia de poder patriarcal, e por que pátri, né? Porque antes se pensava numa estrutura de chefes de família vinculados à figura do pai, à figura do homem, né? Esse caráter é um tipo de dominação, essa categoria é um tipo de dominação tradicional, ou seja, vem da tradição. Tradicionalmente, os homens... Oi, pois não. Não posso interromper? Desculpa. Pode. Te ouvindo falando assim essa dominação patriarcal, eu acho, parece que ela foi bastante utilizada pelo pessoal que estava no poder, né? Usou a religião, se for pegar ali a parte da religião católica, ela praticamente transcreve isso, né? O poder do pai, obediência, eu segui meu papel, segui a minha submissão ao poder divino, né? Eu não sei se isso... essa utilização ela foi usada pelo governante sabendo de propósito ou foi por acaso também, né? Dessas questões de religião para manter de repente o subordinado, né, submisso, porque ele vai ter uma vida melhor depois, lá na frente, né? Então, quando fala assim, pai, o cara, por tradição, né, foi... as primeiras lideranças seriam, como vê nos antiguidade, né, os caras eram quase poder divino. Nesse sentido Acho que te entendi, no sentido disso vir, e veio mesmo, é isso mesmo, né? Veio de uma ideia até medieval, acho que é isso a tua inferência, e veio né? até hoje, da própria igreja, e vem até hoje, sim. Fala na tradição do pai. Sim, é só ver a própria, e aqui não é uma crítica, enfim, é uma crítica, na verdade, mas, enfim, não é uma crítica à religião nenhuma, mas é só ver a forma como são os casamentos, né? A própria estrutura da tradição dos casamentos. Na Igreja Católica, estou falando aqui, né? Então, a mulher de branco, de vestido, o homem de, né? Então, assim, tem uma ideia e uma tradição vinculada para essa ideia que reforça reforça, exato. E veio dessa ideia. A própria questão dos padres, né? Os padres serem homens, mulheres não poderem ser madres, aspas, né? Ou não poderem ocupar cargos religiosos de alto escalão, né? Ou de grande poder, né? Então... Isso é tão enraizado na nossa cultura que eu sou do interior e é engraçado falar, porque eu vivi, meu pai era o chefe da casa, era o chefe da família, e para eu poder jantar, o meu pai tinha que estar em casa. Jesus Cristo! É ridículo, mas acontecia. E eu ia dormir sem comer, porque o meu pai, enfim, ele tem problema de alcoolismo. E ele estava na venda bebendo. E a minha mãe, quando ia ver, eu estava dormindo. Mas essa criança. Para ver como isso ainda é enraizado na nossa cultura. E no interior isso é muito grande, o que acontece. Mas eu acho, professora, que na literatura do Weber ele puxou muito mais assim, a dominação tradicional no sentido do domínio feudal e das famílias monárquicas na Europa, né? Que eu acho que foi uma boa base do trabalho dele ali.
Sim, mas Sim, que mas- também eram influenciadas por isso, e também eram Sim. influenciadas pela estrutura do poder patriarcal. Essa é a ideia, né? Ele vai justamente citar isso e pensar na ideia de se guiar por essas questões assim de honra, de ética, de o que é estar como correto, de cumprir o papel correto, né? Então, assim, tradicionalmente se tinha essa ideia dessa figura de dominação, tanto na estrutura econômica, como tu trouxe, né, da questão de, Não, mas de, é de perfeito. vassalagem, de patriarcado rural, enfim, quanto na questão familiar, quanto na questão mais interna, mais íntima, né, de se pensar na de estrutura. deixar o dominado, desculpa, em conformidade com a subordinação, né? Tinha que ficar Exatamente. se contentar porque ele estava seguindo um papel bom e justo, né? Em reconhecer a autoridade. Exato. Que de uma forma veio. E honroso, né? É tradição, exatamente. Isso, não lembram? As regras eram, inclusive as regras familiares, eram muito no sentido de se pensar a família e as decisões da família por uma estrutura patriarcal. Ou seja, o pai decidia qual idade a menina poderia se casar. O pai decidia com quem ela poderia se casar, né? E isso era tradicional, isso era tido como algo que ok, tudo bem, era algo legítimo. O pai tinha que estar junto para a menina namorar o rapaz. O pai ou o irmão mais velho. Que o cara sentava no meio. Exato. Mas eu não tive pai, né? Mas a mãe é minha avó, né? Eu namorei com 14 anos e casei com 16, mas elas namoravam junto comigo. E as irmãs, é verdade. Nunca fiquei sozinha com eles, só depois de casada. E eu tenho 50 anos. Olha eu. Sério, gente? Nunca, nada, nem para comer um X, nada. Gente, eu não ia dar certo nessa época, mas só para terminar a minha participação aqui, o meu pai, ele tinha uma frase que ele repetia sempre para a gente, né? Que cachorro, mulher e criança não tem querer. Ele que era dava a palavra na casa. Ainda bem que eu não tive pai, gente. Ainda bem. Para defender a dominação tradicional, né? Era. Eu já sou rebelde. Sem pai, imagina com um pai desse. E aqui a ideia do passeio em família, né? Uma imagem. Cara, é muito louco isso, né? O homem à frente, né, prof? Exatamente. O homem à frente. A ideia de proteção, né? Até o posicionamento da mulher, onde ela ficava, onde ela passava, para quem olhava, enfim. Então, isso era bastante presente, né? A cena, né? Da estruturação da ideia de família também, né? Quem cuidava de quem, até quem era mais importante, né, gente? Isso também tinha. E para além das nossas discussões entre machismos e feminismos e cultura sexista, mas isso era uma construção, isso era uma dominação tradicional, as pessoas entendiam isso como algo normal, né, e entendiam que obedecer e que efetivamente entender que essa ordem era legítima, estava tudo bem, né, e esse olhar é justamente para a gente entender que o que importava efetivamente dentro dessa lógica da dominação era justamente, como o Alexandre estava dizendo, né, a questão da honra, né, a questão da ética, a questão dos teus limites. Por isso que existia, gente, e isso era bastante veemente, né, a questão da legítima defesa da honra, né, então existia a aplicação até mesmo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, de situações que levavam em conta a questão dessa dominação tradicional, ou desse olhar. E hoje, gente, isso é tão
por isso que eu disse que era um processo de desconstrução, na verdade, né, e talvez de transformação social, e comentava que hoje a gente não fala mais em direito de família. Antes nós falávamos isso, né? Por quê? Porque não havia o reconhecimento de que família poderia ser né, diferente da regra comum que era pai, mãe, filhos. Né? Família pode ser mãe, pode ser tio, pode ser vó, pode ser, enfim. Esse reconhecimento ele demorou mais, gente, a equiparação do filho adotivo como filho, né? E impede igualdade como filho natural. Então isso também é algo recentíssimo. É algo... Ô, professora. Diga. Semana passada eu fiz uma anotação que era para falar, mas no fim eu levantei a mão, a senhora acabou também, a aula foi até mais tarde, mas era só para contribuir. Claro. Em março, dia 12 agora de março, que o nosso Supremo foi julgar um RESP invalidando a legítima defesa da honra pelo homem traído, né? Ou seja, em 2021 ainda a gente tinha uma série de recursos lá no Supremo que estavam batalhando a legitimidade de um feminicídio, né? Tinha. Por incrível que pareça, ainda era uma tese levantada. E tinha por cima tinha quase 800. Ainda era. Ainda era porque... não vamos entrar nessa área, mas brevemente, assim, ainda era porque ainda se tenta desconstruir, entre aspas, né, falar na ideia de crime passional, de impelido por forte emoção, que é uma das atenuantes, mas ao mesmo tempo, e que tem que ser no mesmo momento, não pode ser posterior, como é normalmente quando se alega a ideia, aspas, de legítima defesa da honra, mas chega a ser bizarro, assim, pensar, né, em uma alegação assim. Qual é a grande questão? As teses levantadas no tribunal de júri, como eles são julgados por pares, né, elas são as mais diversas. Então, na verdade, ainda se pensa, ainda se traz, se suscita isso, assim como, né, dentro da estrutura do tribunal do júri, ainda se pensa, no aspas, testemunhas me fugiu a palavra agora, mas testemunhas que vão te abonar a conduta, sem ser testemunhas efetivamente que tenham visualizado ou presenciado o fato, né? Então isso ainda persiste, né, dentro da nossa estrutura. Mas eu acho que o mais absurdo é o advogado ainda tentar fazer uma defesa de uma tese dessa, né? Porque é uma coisa assim que é medieval, né? Mas tenta. É medieval, é repugnante. Desculpa a expressão, mas para mim, estou usando uma coisa muito pessoal, assim, para mim é repugnante, porque nada justifica, né? Eu acho que não é isso que vai gerar uma excludente de ilicitude. Então, mas é fogo. É fogo. Ainda aparece por aí. Gente, e por fim, né, que nem o Fernando trouxe, justamente a questão da dominação carismática. É o nosso tipo 3, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, que vai se apoiar numa questão afetiva, numa ideia de liderança, né? Então, é uma ideia de obediência em razão também, uma ideia de dominação pessoal, ou seja, em razão da pessoa, em razão do carisma, em razão daquilo que a pessoa traz, né? Como a questão ele traz ali, né, as faculdades mágicas, revelações, heroísmo, poder intelectual, oratória, etc. Mas é a ideia de liderança pela questão carismática, né? Então, por que as pessoas obedecem? Né? Elas obedecem porque esse líder é considerado alguém com faculdades excepcionais, com coisas que fazem com que as pessoas se aproximem de maneira natural, né? Independentemente da questão profissional, da sua dignidade profissional, do seu conhecimento, do seu nível de estudo, enfim, desimporta, né? Desimporta a racionalidade aqui. Aqui na liderança carismática a gente vai trabalhar muito mais com a ideia de liderança do ponto de vista mais amplificado, né? Do ponto de vista mais pessoal, né?
perigo desse tipo de liderança aí é o seguidor viajar junto com o líder e sair da razão, né? Tipo aquele para os mais velhos aí, né? O líder religioso que Tim Jones, que levou ao suicídio quase toda a seita junto, né? Exato. Entre outros líderes, né? Na aula online a prof pode falar menos, mas enfim. Mas entre outros líderes aí, religiosos e políticos que já nos levaram lomba abaixo, né? Então, é complicado. E aí, gente, olha só, né? Isso que é importante. Essa é uma liderança que ela vai ser dada, que ela vai ser posta, mas ela vai ser posta enquanto durar esse carisma, né? Enquanto isso estiver na crista da onda, né? Que nem diz, né? Então, a gente não leva em consideração qualquer tipo de conceitual, qualquer tipo racional, né? Ela é efetivamente algo dominador, algo que vai aparecer dentro dessa estruturação. E aí o exemplo, né, lideranças religiosas, políticos demagogos, etc. Né? Então aí tá aí alguns exemplos que a gente trouxe, que até o Fernando trouxe também, da própria questão da liderança do Hitler. O que eu quero de vocês nesses minutos finais, tá? E isso aqui, por isso agora a gente vai tentar compreender um pouco, né, como é que ele vai estruturar essa ideia de tipos ideais de dominação e como é que ele vai conseguir fazer essas comparações do ponto de vista e compreensões, né, do ponto de vista sociológico. Eu queria pedir que vocês fizessem, e aí a gente comenta, os colegas que quiserem falar, enfim, fizessem agora, a gente faz uns 5 minutinhos aqui, 5, 10 minutinhos, pode ser, e aí eu peço que vocês façam uma pesquisa na internet, né, busquem aí, e tentem identificar esses 3 tipos ideais, né, que vocês possam encontrar aí na mídia, 3 tipos que possam se tornar exemplo dessa faceta, né, desse movimento, né, dessa ideia de dominação, seja ela legal, né, seja ela tradicional, seja ela carismática. E aí, queria que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente isso. Pode ser? Vamos tentar fazer isso para ver se a gente conseguiu mais ou menos ter uma ideia sobre isso? Professora, na próxima aula a gente vai fazer? Não, agora. Acho que é na próxima, porque já são 10h05. São 10? São 10, é sério? Eu não vi o horário. Ai, prof, amei. Gente, agora. Era para ser agora. Tá, me empolguei. Tá bom? Fazemos na aula que vem, então. Tá, então vamos combinar assim. Vocês fazem isso e a gente inicia com isso na aula que vem, pode ser? Pode, prof. Pode ser? Pode ser. Tá, mas aí nós vamos fazer um outro combinado, para daí a gente já introduzir a aula que vem, porque na aula que vem a gente vai mergulhar um pouquinho no cenário brasileiro, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês façam isso, separem as notícias, tá? E façam isso no cenário da sociedade brasileira. Pode ser? Pode ser. Pode. E eu quero dizer assim, não peguem exemplos de dominação tradicional ou carismática de fora do Brasil. Peguem nacionais. Entendeu? Notícias nacionais. A senhora vai deixar isso anotado lá pra gente? Deixo. Ai, ótimo, prof, porque eu tô meio assim, Deixa sem poder anotado. anotar nesse momento. Isso. Tá. Entendi. Deixa anotado lá. Eu boto. Obrigada, prof. Obrigada. Pra gente fazer. Pode ser, eu não vi, confesso que eu não vi que já era 10 horas, gente. Eu achei que era, não sei que horas que eu achei que era. Enfim, peço desculpas, mas eu achei que era mais cedo, mas tá bem. Capaz. Tá bem? Ótimo. Então tá. Então,
combinamos assim, na aula que vem, daí tragam, e aí a gente já faz o link com aquilo que a gente vai traçar para a aula que vem, porque a gente vai falar um pouquinho sobre Raízes do Brasil na aula que vem, em seguida eu vou disponibilizar para vocês, do professor Sérgio Buarque de Holanda. A gente vai ler um trecho dele e vai começar a falar um pouquinho sobre o Raízes do Brasil, tá? Um dos livros mais importantes aí da sociologia brasileira. Tá bem? E aí, vamos fazer isso, que daí só façam isso sem além fronteiras, só no Brasil, tá? Eu vou botar lá, então. Tá bom. Tá bom, obrigada por me lembrar, desculpa que eu que não olhei o horário. Tá bom. Uma boa noite, prof. Boa noite, gente. Boa noite. Um beijo. Boa noite, ótima aula. Tchau, tchau, queridos. Boa noite Tchau, pra tchau. todos. Beijão. Tchau. Deixa eu encerrar aqui só a gravação.